Os irmãos amados, eu estava dando uma olhada na Bíblia aqui, eu achei um versículo bíblico aqui muito importante para a nossa vida. E lá no final dele eu achei uma coisa que eu acho que eu não tinha lido, se eu tinha lido eu esqueci. E fala sobre o véu. Na graça, hoje não deve se usar mais véu na cabeça não. Alguns ministérios usam. Eu achei aqui no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler do verso primeiro todo, porque eu achei toda a leitura muito abençoada, então eu vou ler tudo. Mas que fala sobre o véu lá no final. Que está escrito assim, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1 em diante, que diz assim: porventura, começamos outra vez a lavrar-nos a nós mesmos, ou necessitamos como alguns de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confirmação em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não de letras, mas de espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi gloriosa, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muitas ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquele que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos por até hoje. O mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara
descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amados, quando eu achei esses versículos aqui, eu fiquei assim um pouco até surpreso. Eu já tinha visto alguns pastores falar sobre isso, mas eu tinha minha dúvida, assim, algumas dúvidas, né? E que a Bíblia tira essas dúvidas de nós. Então, nós devemos observar a Escritura, que aqui fala claramente, irmãos, que não precisa mais usar o véu. O véu está posto no coração dos homens. E quando está coberto o coração com véu, quando ele aceita Jesus, quando ele se converte, esse véu é tirado do seu coração. Impressionante como manda a palavra aqui. Os irmãos vão ver lá. Vamos ver. Vamos explanar alguns versículos aqui. Aqui no livro de Coríntios. Vou ver aqui o título. O que diz no título aqui? O caráter, os frutos do ministério de Paulo. O caráter e os frutos do ministério de Paulo. Aqui é o que Paulo diz aqui, no capítulo 3, versículo 1. Porventura começamos outra vez a lavrar-nos a nós mesmos. Quer dizer, ele comparou nós como uma terra, e nós estávamos lavrando a nós mesmos. Lavrando a nós mesmos, o que significa? Tirando os espinhos, renúncia, mudando, tendo uma mudança da lei para a graça. Porque na lei vivia muita coisa, na graça era tirada aquelas leis da lei, que era um peso sobre o jugo sobre o lombo dos homens. Jesus tirou na cruz do Calvário. E ele preparou os seus discípulos para isso, e Paulo, na sua convenção, quando Jesus teve um encontro com ele, o Senhor capacitou Paulo, e os discípulos também ensinaram a Paulo a orar, ensinaram a Paulo muita coisa, e Paulo foi adquirindo aquilo, e ele creu em Jesus Cristo e começou a se pregar o Evangelho por meio de Cristo na graça. Então, por isso que ele falou que estava lavrando a nós mesmos. Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Quer dizer, quando Paulo andava pregando a palavra de Deus às igrejas, ele pegava uma carta de recomendação da igreja dele para levar para alguns irmãos, levar e apresentar às igrejas, ou pegava a carta das igrejas para trazer para eles. Quer dizer, para mostrar que era um cristão da igreja tal, sou da igreja tal, da igreja tal. Então isso, acho que isso se segue, né? Na obediência do Evangelho. Depois eu vou falar no final sobre isso hoje um pouquinho. O 2 diz assim, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. O que significa? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque na morte de Jesus, na graça, nós somos a carta escrita de Cristo. Nós somos a carta escrita de Cristo nos corações dos homens. O que significa? Que nós somos representantes de Cristo e não precisa-se de cartas, porque nós somos representantes de Cristo e carregamos o Espírito Santo. Então, nós somos a carta escrita de Cristo, né? Vós sois a nossa carta escrita dos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Então, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Então, Paulo, os discípulos e todo aquele que converteram a Cristo Jesus, já era a carta de Cristo, porque falava-se de Cristo, representava Cristo. Era notório isso por onde eles passavam, porque geralmente o povo estava adaptado na lei de Moisés. E ali o povo não estava aceitando o Novo Testamento, não estava aceitando essa transição da lei para a graça. Então,
o povo que aceitou Jesus e cria em Jesus era a carta de Cristo. Então fazia diferença e era notório e perseguido na época, né? O ministério por nós escrito não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Era um ministério escrito não com tinta, como na lei, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, hoje a palavra de Deus ela é escrita nas tábuas de carne do nosso coração. A Bíblia é a palavra viva para o ser humano, é a palavra que conduz o homem à vida eterna, e Deus escreve sua palavra quando você aceita Jesus e o Espírito Santo começa a fluir em você, a palavra de Deus que é gravada no seu coração, no seu interior. Nós carregamos Cristo no nosso interior, né? Coração. Vamos para o 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, todo ser humano na face da terra, ele tem que ler esse versículo aqui, esse capítulo 3 de Coríntios, o versículo 4. Ele tem que entender isso aqui no versículo 4. Olha o que o versículo 4 diz para toda a humanidade e todos os cristãos, que aqui é para todos os cristãos, individualmente, de nome, título, qualquer coisa. Diz assim: é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, todo homem só pode ter confiança em Deus por Cristo Jesus. Então, aquele que não pronuncia Cristo Jesus, só fala de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, e desonra Jesus, não é salvo, não tem vida eterna, não tem salvação, porque você está desfazendo do Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para salvar a sua alma, a sua vida. Então, Cristo é o intermediário de qualquer ser humano, seja qual denominação for. Cristo é o intermediário. É por ele que você chega a Deus e Jesus intercede a Deus por nós intercede a Deus por nós. Ele é o intermediário entre nós e Deus. Então tem que prestar muita atenção nisso. O 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, tudo que nós adquirimos de sabedoria, na palavra, tudo é um dom de Deus. Através de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos capacita. Ele nos capacita para trazer a palavra, dar entendimento da palavra. Tudo que nós fazemos, tudo só pode vir de Deus em Cristo Jesus. Aqui está dizendo claramente, ou 5, não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, tudo que nós para pensar, fazer, capacidade de trabalho, tudo que nós faz, o dom que nós temos para aprender, fazer as coisas, vem de Deus, em Cristo Jesus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao 6. Qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, o Senhor, Ele nos modificou, Ele nos transformou, a qual nos fez também capazes de ser ministros, né? Ele nos capacita por ser ministro da sua palavra, olha bem, do Novo Testamento, na graça, está falando aqui de um ministro da graça, que é o Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Por que é que o Senhor fala que a letra mata? Porque hoje, amados, as pessoas querem viver de estudo, acham que a obra de Deus é feita por muito estudar, por diploma, por aquilo. Não, a obra de Deus ela é por chamado, ela é pelo Espírito. Se o cidadão sabe ler algumas letrinhas, ele pode ler a Bíblia, o Espírito Santo, Deus capacita ele, e ele vira um grande profeta, um grande homem de Deus, e não tem ninguém que impede isso. Porque a obra de Deus ele não é por estudar, não é por diploma, não é por letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É pelo Espírito Santo, é por chamado. Né? Vamos pro 7. E se o ministério
da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Aqui em cima, o que está dizendo? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o ministério da morte, irmão, que foi pregado, o Senhor estava falando, que foi gravado em pedras, com a letra na pedra, é quando o Senhor falou com Moisés para escrever os 10 mandamentos nas pedras. Só que ali era a letra da morte. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, veio a letra do Espírito de vida. Já não precisa mais da letra da morte escrita na pedra. Nós já estamos vivendo na letra escrita nos corações pelo Santo Espírito de Deus. É isso que está querendo dizer aqui, ó. Veio a glória, que eu já está falando, veio a glória, que é Jesus, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, qual era notório, porque Moisés, quando ele subiu ao monte e ficou lá os dias no monte, o tempo que ele ficou, ele voltou cheio da glória de Deus e aquilo resplandecia no seu rosto e o povo não podia olhar para Moisés, que não conseguia olhar porque a glória de Deus era muito grande no rosto de Moisés. Então, Jesus, ele cumpriu a lei e hoje a palavra de Deus é escrita no coração dos homens pelo Espírito Santo. Ao 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério do Espírito Santo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, é muito maior do que da lei. Nós estamos maior, poderoso, que pelo Espírito está escrito no nosso coração. Então hoje nós vivemos na graça. Não precisamos viver na lei. Na graça, pelo Espírito Santo, em Cristo Jesus. O 9. Porque se o ministério da condenação foi gloriosa, qual o ministério da condenação foi gloriosa? Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da condenação, qual foi o ministério da condenação? Jesus condenando Satanás e seus demônios, Lúcifer, ao lago de fogo eterno, onde ele nunca mais vai sair. Foi glorioso isso, foi muito glorioso. Quando Jesus condenou Lúcifer e terça parte dos anjos ao lago de fogo. Aí, ó, o ministério da justiça, né? Aí quando Jesus ressuscitou, entrou o ministério da justiça. O ministério da justiça, né? Porque o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Jesus ressuscitado, né? Porque também o que foi glorificado, que é Jesus, nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Então, Jesus, ele foi glorificado na cruz do Calvário, ele aceitou ser morto, ressuscitou, terceiro dia, foi glorificado no céu, mas tudo isso foi por nós, foi para nos salvar, para nos dar o direito da vida eterna, o Espírito Santo, para que nós vivêssemos numa facilidade em graça para servir o Senhor. Né? Mas as perseguições da igreja, não, isso continuou, sem dúvida, isso aí não tem jeito não. Ao 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Então, porque se o que era transitório foi para a glória, que é Jesus, ele subiu para a glória de novo, foi recebido no céu na glória que ele tinha antes e está à destra de Deus, né? Muito mais é em glória o que permanece. Então, muito mais em glória o que permanece nele aqui na terra. Porque, olha só, porque o Senhor, ele dá essa honra para os seus escolhidos?
Porque ele sabe que aquele que é para permanecer no Senhor, com fidelidade ao Senhor, ele sofrerá danos, perseguições, sofrerá várias condenações, paga um preço muito alto. Então o Senhor vai glorificar, vai dar honra por causa disso, que ele vai suportar com mansidão, igual Paulo suportou em Cristo Jesus para a vida eterna. Então a vida do cristão aqui na terra não é fácil. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, tendo a esperança da vida eterna, os cristãos têm ousadia no falar da palavra, no ensinar, no explicar sobre a palavra de Deus, a vida eterna, a salvação, o significado da Bíblia Sagrada na vida do homem, né? Ao 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então Moisés ele colocou um véu no rosto para os filhos de Israel não olhar para a glória de Deus que estava, porque eles não iam suportar a glória de Deus que resplandecia no rosto de Moisés. Por isso Moisés colocou o véu, tampou o rosto com o véu, para que eles não iam suportar a glória de Deus, né, que estava no rosto de Moisés. Agora vamos para o 14, que é uma coisa muito importante aqui no 14, que os irmãos devem prestar muito bem atenção sobre algumas denominações que existem por aí. Eu não estou falando da Bíblia, estou mostrando que está na palavra de Deus aqui. Olha o 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Então, olha bem para vocês verem. A Bíblia diz que no Velho Testamento está na lição falando do véu. Ó. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar no Velho Testamento. No Velho Testamento. No Velho Testamento. Fala-se do véu no Velho Testamento. Agora vamos puxar para a graça aqui, mais à frente. Velho Testamento. A qual foi por Cristo abolido. O véu foi abolido por Cristo, gente. Preste atenção. Se é abolido por Cristo, não precisa se usar mais véu. Preste atenção na leitura, na palavra. É a palavra que está dizendo, não é eu não. Ó, e até hoje, quando é lido Moisés... como é que é? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, até hoje, quando é lido as passagens de Moisés, o véu está posto sobre o coração do homem. Está posto. Olha só. Está posto sobre o coração do homem. O véu está posto. Agora vamos ver. Depois eu vou explicar para vocês direitinho isso. Ó. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Então a palavra está falando aqui que esse véu está posto sobre o coração de toda a humanidade, o véu. Mas quando ele converte a Jesus, esse véu é tirado. Esse véu é tirado do coração e não precisa nem no coração, ele não vai ser usado nem no coração e nem na face. Não precisa mais se usar véu, porque ele está posto sobre o coração dos homens. Mas quando esse homem se converte, esse véu é tirado. Eu nunca tinha visto uma pregação ensinando isso aqui. E o Espírito do Senhor me levou aqui e me mostrou isso. Esse véu é tirado. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Vamos para o 17. Ora, o Senhor e Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. O Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. Ele é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Nós temos liberdade. Para essa liberdade que nós temos, é a liberdade da graça em Cristo Jesus
e nos livrou do cargo, do peso, do jugo da lei que o homem carregava. Mas aí muitas pessoas pegam essa liberdade aqui para adulterar, para roubar, para fazer tantas coisas usando o nome do Senhor. E isso é um grande pecado, uma coisa horrenda que vai ter um alto preço na vida daquele que praticar tal coisa. A Bíblia diz que é lícito que vem um escândalo, mas ai por quem vem o escândalo. E o ai de Deus, quando cai sobre um ser humano, ele está completamente destruído. Eu peço que o ai de Deus não caia sobre mim, em nome do Senhor Jesus. Misericórdia do ai de Deus. Ao 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Então todos nós, ele está falando, com a cara descoberta, refletimos em glória o Espírito do Senhor. Né? Aqui, ó, todos nós, com cara descoberta, refletindo como o espelho a glória do Senhor. Então não precisa se de véu, nós somos o espelho da glória de Deus. O véu foi tirado, não precisa disso mais. Somos transformados de glória em glória. Quer dizer, nós somos transformados a cada dia de glória em glória. Nós não somos transformados e para sempre transformados. Nós somos transformados todos os dias de glória em glória, porque cada dia tem uma luta de glória em glória. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Na mesma imagem do Espírito Santo estampado em nós, o Espírito do Senhor. Então o Espírito de Deus tem que estar em nós para nós resplandecer a glória de Deus. Nós somos o espelho de Jesus na terra, resplandecente pelo Espírito Santo. Amados, essa é a mensagem que o Senhor me deu e que eu deixo para os irmãos. E os irmãos observam muito bem essa mensagem, o que a Bíblia nos ensina. Cada dia eu estou aprendendo, irmãos. E cada dia eu acho um versículo que faz eu mudar meus pensamentos. Cada dia eu acho um versículo que me faz entender mais umas coisas. Porque eu estou aprendendo, amados. Eu estou aprendendo. A Bíblia ela tem um aprendizado gigantesco. E cada dia eu aprendo muita coisa. Coisas que eu fazia e achava que era certo e não é. Então eu estou mudando a cada dia. A cada dia eu estou mudando, eu aprendo. Isso aqui é uma mudança de vida para mim. Apesar que eu cheguei um dia aí numa igreja dessas que usa o véu, eu não tenho sabedoria, não conhecia nada da palavra, agora eu conheço, agora eu sei que realmente é errado, está na Bíblia. E estou fora, isso aí está vivendo na lei. E pela lei ninguém é salvo, meus queridos. A Bíblia diz que nós estamos vivendo na graça. Quando você faz alguma coisa da lei, você está eliminando a morte de Jesus, você não está crendo na morte de Jesus. Então nós temos que crer na morte de Jesus. Jesus morreu para nos libertar do peso da lei e nós viver na graça em liberdade, em novidade de vida em Cristo Jesus. Então, pela lei ninguém é salvo. Vamos observar a palavra, gente, seguir e obedecer. Tudo aquilo que a gente conhece e a gente sabe que é errado, não faça. Porque às vezes tem coisa que a gente ainda faz que nós não conhece. E Deus perdoa. Mas aquilo que você conhece e faz, Deus não perdoa, não. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus e a paz do Senhor para todos. E ficam todos debaixo da santa mão gloriosa de nosso Deus em Cristo Jesus.